Então, doutor, o Vitor gostaria de saber, resumidamente, assim, qual foi o maior desafio que você encontrou empreendendo na área médica? Assim? Se teve alguma coisa na pandemia ali também que foi bem desafiador? Entrar na residência médica. Entrar na residência? Difícil? Sim. Verdade? Por conta do preconceito. Por conta do preconceito. Eu participei de concursos públicos, porque a residência médica é um grande divisor na carreira do médico, porque você se forma generalista, principalmente quando se vem de uma universidade federal como a minha, onde se você dissesse para o seu professor que você queria ser médico otorrinolaringologista, como é a minha especialidade, ele iria já lhe dar uma bronca, porque senão você vai sair clínico geral. Depois que você se formar clínico geral, e eu me formei sabendo fazer parto, sabendo fazer cesárea, drenar tórax, traqueostomia, Sim. apendicectomia. Na faculdade de medicina, com o cirurgião do lado, nós operávamos. Sim. Isso daí na Universidade Federal de Pernambuco, como eu falei. E depois que veio a residência. Mas para você entrar na residência tem a questão do concurso público. Mas o concurso público... Eu achava que a residência fazia parte da faculdade. Não. Você faz 6 anos da faculdade de medicina e depois você ingressa na residência médica. Tem programas de residência que são de ingresso direto, como é o caso de otorrinolaringologia, e tem o clínica médica, e tem outras que tem pré-requisito. Por exemplo, se você quiser ser cirurgião plástico, você tem que primeiro fazer cirurgia geral e depois fazer um novo concurso e ser cirurgião plástico. Quer ser cardiologista, primeiro tem que fazer clínica médica, depois faz um segundo concurso e entra em cardiologia. No caso de otorrino, eu fiz otorrinolaringologia e depois fiz uma prova para fazer o título de especialista em medicina do sono. Então, minha área de atuação em medicina do sono tinha como pré-requisito uma formação anterior, no meu caso, otorrinolaringologia. A minha maior dificuldade foi essa. Eu participei de concursos públicos, ou ditos, né, concursos públicos, nos quais, na primeira etapa, eu ficava entre segunda, terceira colocação, ia para a entrevista, e depois da entrevista, tem um caso de uma grande universidade daqui de São Paulo, pública, que eu não vou citar o nome por ética, que tinham 8 vagas para otorrinolaringologia. Eu fiz a prova escrita, fiquei na terceira colocação. No dia da entrevista... Caramba, na terceira colocação. No dia da entrevista, eu cheguei para ser entrevistado, o professor falou: o que é que você está fazendo aqui? Eu sempre fui muito direto e objetivo. Estou fazendo uma entrevista para residência médica. Mas por que você veio do Recife para cá? Eu disse porque o serviço de otorrino daqui é um serviço de referência internacional. Mas por que você não briga para a sua universidade ser um serviço de referência internacional como a nossa? Eu digo porque não é da minha competência. Isso daí deve partir da reitoria, da administração e do governo federal, haja vista ser uma universidade pública federal. Não cabe a mim. Toma essa. Aí ele chegou e falou, disse, tá bom. Eu digo, mas o senhor gostaria de perguntar alguma coisa da área de otorrino, da minha formação técnica, da minha formação profissional, do meu currículo? Não, era só isso mesmo. Como assim? Bom. E daí eu caí para a 26ª colocação. Depois dessa Só entrevista. por causa da entrevista? Depois da entrevista eu fui para 26º colocado. Pois bem, um aluno... E eu estava extremamente chateado, porque eu ia fazer as entrevistas e ocorria isso. Aqui na PUC, e eu deixo aqui os meus parabéns para os professores da PUC, que na pessoa do Dr. Jajura, que é o coordenador, o chefe da disciplina de otorrino, uma amiga minha, a doutora Isabelle, que ela é otorrino também, e era do Recife, disse: Hélio, aqui em Sorocaba não tem, na entrevista, nenhum tipo de favoritismo. Existe, na verdade, uma avaliação técnica e se entra por mérito. Então, eu fiz a prova para o SUS, que envolvia vários serviços. Eu fiquei na 4ª colocação ou 5ª colocação, não me lembro muito bem, e fui para a 2ª fase bem colocado. E poderia escolher onde eu iria fazer a minha 2ª fase. E decidi fazer a minha 2ª fase em Sorocaba por esse critério. Era a minha esperança de entrar sem ter algum tipo de discriminação. E fiz a prova escrita aqui, e a conclusão é de que eu passei, olha como que até a matemática às vezes é irônica na vida. Eu passei aqui na primeira colocação com 9,8, de 0 a 10, 9,8. O segundo colocado passou com 7,5. E uma pessoa... Caramba! Pois é, e a pessoa que tinha ficado na 9ª colocação dessa universidade, essa universidade tinha 8 vagas, mas tinham 10 alunos deles participando. E os 8 alunos eram deles, os que entraram. O nono não passou. E ele veio fazer aqui e ficou na o nono de lá,
ficou na 26ª colocação, a mesma colocação que eu fiquei lá na escola dele. Então é uma coisa, no mínimo, estranha. Não posso afirmar que houve favoritismo, porque eu teria que ter provas. É porque... Mas só faltou a prova. Só pois isso. E, então, resumindo, seria isso. A maior dificuldade era isso daí. Inclusive, eu sempre falei que se eu fosse deputado federal, e não tenho a menor pretensão de ser, não tenho a menor pretensão de ser deputado federal, mas se fosse uma lei que eu gostaria de apresentar em Brasília, porque ela seria constitucional, e nós temos que respeitar a Constituição sempre, porque é a nossa Carta Magna. Lamentavelmente, temos visto vários episódios no Brasil do desrespeito à Constituição, Sim. inúmeras vezes, e eu posso citar um caso claro aqui, sem citar nome por ética, quando um político ele é cassado, a Constituição deixa muito claro que essa pessoa perde os seus direitos políticos por 8 anos. E eu já vi políticos serem cassados e poderem participar de eleição logo em seguida, né, após o processo de impeachment. Mas isso a Constituição não permite, mas enfim foi determinado e foi feito. Mas como é constitucional, deveria ser um deputado federal para que qualquer concurso público não pudesse ter no seu processo seletivo qualquer avaliação subjetiva. Toda avaliação tinha que ser 100% objetiva. Vai ter análise de currículo, então ponha peso em cada critério. A pessoa que é graduada numa universidade federal, uma pessoa que tem mestrado, uma pessoa que tem doutorado, que tem pós-doutorado, pessoa que tem fluência em uma língua estrangeira, 2 línguas estrangeiras, 3 línguas estrangeiras, e criar critérios técnicos, matemáticos, para que sejam aplicados a todos os candidatos. E não simplesmente eu vou fazer aqui uma entrevista para uma pessoa nova que vai entrar aqui na Revoluto Digital, aí perguntar, o que é que você está fazendo aqui? Ah, não, eu vim porque eu quero participar. Você nem olha o currículo dessa pessoa e fala, ah, não, esse cara daqui não é daqui da cidade, esse cara daqui não é do estado, esse cara daqui não é conhecido nosso, ao passo que tem um cara que foi indicado por uma pessoa aqui da Band, que é parceira ao ceder o estúdio, uma pessoa que foi indicada por alguém daqui de dentro, então essa vai ter prioridade. Isso não pode acontecer. Não. E porque isso você não vai prejudicar a pessoa que está sendo selecionada. Num primeiro instante você vai prejudicar de imediato o grupo, a Revoluto Digital. Sim. E em última análise você vai prejudicar a nossa nação, a nossa pátria. Porque você vai deixar de oferecer ao nosso país um profissional bem formado em detrimento de uma pessoa mal formada. Aqui eu cito mais uma ocasião. Quando eu estava terminando minha formação em medicina do sono, e como eu falei, nós temos 2 grandes centros de formação em medicina do sono, Stanford, nos Estados Unidos, onde tem o Dr. Guilherme Minon, e Instituto do Sono de São Paulo, onde nós temos o Dr. Sérgio Tufik. Em número de leitos, fala-se que o Instituto de São Paulo tem mais leitos até, na época que eu estava me formando, por ser mais centralizado. E me falaram na época em que eu me formei em medicina do sono, que em países feito a Austrália e Canadá, a demora para se sair um exame de polissonografia, naquela época, era muito grande pela falta de formação de profissionais. E que eles aceitavam profissionais formados na Universidade Federal de São Paulo. Veja, tinha a Universidade Federal de Pernambuco, num serviço vinculado à Universidade Federal de São Paulo, eu poderia me apresentar para tentar revalidar meu diploma nesses países. Me ofereceram essa oportunidade. E a minha resposta foi muito clara. Eu sou formado numa Universidade Federal, que foi paga com o dinheiro de tributos do povo brasileiro. Fiz uma residência médica na PUC de São Paulo, que é uma faculdade brasileira. Trabalhei e aprendi no SUS do Brasil. Tive minha formação toda no Brasil. Por que agora fiz uma Universidade Federal em São Paulo? Não na Unifesp, mas um serviço que era dos mesmos professores da Unifesp, porque o Dr. Sérgio e os seus colaboradores são professores da Unifesp. Porque depois de formado no nosso país, quando eu estou mais lapidado, estou com o cérebro mais lapidado nessa área, por que eu vou para um outro país que vai me oferecer grandes vantagens financeiras, em qualidade de vida, de segurança, ambiente, etc. e tal? Não, isso não é justo. Isso não é correto. O meu país perde
quando profissionais formados no meu país, no nosso país, eles saem porque países de primeiro mundo, assim ditos, eles são consumidores de cérebros brasileiros. Aliás, o povo brasileiro é um povo extremamente empreendedor, um povo extremamente inteligente e que se destacou, por exemplo, na situação da pandemia. Com certeza. O Brasil está sendo exemplo em administrar a pandemia. E veja, eu não estou falando de políticos, de governantes. Sim. Aqui eu estou falando para pessoas na área de comunicação. Eu não tenho nenhuma formação de comunicação. São os senhores que são conhecedores da comunicação. Quem entende de ciência é o cientista. Então deixa o médico, deixa o biólogo, deixa o enfermeiro, deixa o pesquisador tomar as decisões quanto à nossa pandemia, a nossa participação na pandemia, né? A pandemia, como o próprio nome diz, é internacional. Deixem esses profissionais tomarem conta que o resultado vai ser positivo. Se alguém, Deus vos livre, se alguém aqui tiver um sangramento nasal, pode deixar que eu tomo conta. Se por um acaso alguém aqui precisar de uma orientação em termos de marketing digital, eu vou recomendar vocês porque não tenho o menor conhecimento, a minha formação não abraçou essa área específica.